Oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar sobre avaliação psicológica, mas de um ponto específico que o psicólogo precisa avaliar, que é o pensamento. Claro que a gente precisa avaliar outros processos psicológicos básicos também, como atenção, memória, inteligência, consciência do eu, conflitos intrapsíquicos, relacionamento interpessoal, mas hoje eu vou fazer um recorte para que a gente possa falar sobre a avaliação do pensamento em uma entrevista de avaliação psicológica. O pensamento é uma das atividades mentais mais sofisticadas do ponto de vista neuropsicológico. Bem, quando a gente fala em funcionamento neurológico, nós estamos falando de um funcionamento complexo, de um sistema, em que todas as funções, todos os processos psicológicos, como pensamento, linguagem, memória, atenção, eles interatuam. Eu vou didaticamente falar aqui do pensamento. Eu vou explicar o pensamento a partir de 3 componentes. Eu vou falar sobre o curso do pensamento, a forma do pensamento e o conteúdo do pensamento. Quando nós falamos do curso do pensamento, nós vamos observar que há pessoas que têm o pensamento muito acelerado e outras o pensamento muito lentificado. As pessoas que têm o pensamento muito acelerado, nós vamos dizer que ela tem uma taquipsiquia, que é um pensamento acelerado. E as pessoas que têm um pensamento lentificado, nós vamos dizer que ela apresenta uma bradipsiquia. As pessoas em um estado depressivo, elas tendem a ter um pensamento mais lento, E as pessoas ansiosas, elas tendem a ter um pensamento mais acelerado. A forma como ela apresenta o pensamento é bastante importante para a gente começar a pensar em um diagnóstico. A pessoa ansiosa, ela vem com uma verborragia também, então ela fala rápido, pensa rápido e fala rápido, e isso é um sinal bastante significativo de ansiedade. Vamos falar agora sobre a forma do pensamento? O pensamento, ele pode se apresentar de diversas formas. Ele pode se apresentar de uma forma ordenada, ele pode se apresentar de uma forma confusa. Quando a gente fala em forma, nós temos que observar a estrutura do pensamento. Algumas pessoas se expressam de forma confusa, começam a falar do meio, depois do começo, depois vão para o fim do que elas querem falar. Bem, fica difícil de entender o que ela quer falar. Outras pessoas apresentam uma fuga de ideias. No meio do que ela está falando, elas perdem aquela ideia, começam a falar de outra coisa. Outras apresentam o que a gente chama de salada de palavras, que elas falam várias palavras misturadas e a gente não consegue entender o que ela fala. Claro que uma alteração na forma pode muitas vezes ser atribuída ao estresse, mas outras vezes também atribuído a alguns quadros psicopatológicos. E em relação ao conteúdo do pensamento, o conteúdo do pensamento está ligado diretamente ao sentido, ao juízo de realidade. Bem, uma das principais alterações do conteúdo de pensamento é a confusão mental e os delírios, que se aplicam, obviamente, a patologias psiquiátricas. O tipo de delírio mais comum que nós observamos é o delírio persecutório, em que a pessoa tem uma ideia de estar sendo perseguida. A ideia de perseguição, ela sempre é descrita com detalhe, com coerência, algumas vezes. Outras vezes não, você facilmente observa que é uma fantasia devido ao grau de irrealidade do delírio que ela apresenta. Bem, quando a gente, enquanto psicólogo, está fazendo uma entrevista, é muito importante que você esteja atento ao pensamento, à forma, ao conteúdo do pensamento, ao curso do pensamento, ao mesmo tempo que você tem que estar atento a outros processos psicológicos básicos, como eu falei no início também, atento ao conflito apresentado, aos conflitos intrapsíquicos, atento à história de vida dessa pessoa, ao contexto social e cultural que ela vive, para que você possa fazer um bom diagnóstico. Bom, gente, a ideia hoje era trazer um pouco, dessas características do pensamento para que vocês possam fazer uma boa entrevista. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, dá o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha com seus amigos. Se você quiser, segue a gente no Instagram, Dicas Psicologia. Lá eu tenho material bem legal para você, tá bom? Ficando por aqui. Tchau, tchau.